Cenários luxuosos, muito humor e números dançantes. Assistida por uma multidão no Rio de Janeiro, a peça O Machixe estreou no dia 30 de março de 1906 e se tornou o grande sucesso daquela temporada teatral. Inspirada em acontecimentos reais, como qualquer revista de ano, a dança carioca O Machixe havia estourado em Paris, provocando muita discussão no Rio de Janeiro. Para alguns, o sucesso na Europa era motivo de orgulho. Para outros, associar o país aos requebros indecentes dos bailes populares era motivo de vergonha. A polêmica serviu de inspiração para dois humoristas bem conhecidos na cidade, João Foca e Dom Chicote. A grande repercussão da peça teatral ajudou a consolidar a carreira do jovem pernambucano de nome engraçado e bigode exagerado, que havia chegado ao Rio de Janeiro em 1898 para estudar engenharia. Sempre com uma piada na ponta da língua, Manuel Bastos Tigre logo se destacou pelo seu jeito engraçado, demonstrando muito talento com as palavras nos jornais e revistas ilustradas. Conquistou, assim, rápida fama na cidade. Dom Chicote, como ficou conhecido, era sinônimo de bom humor, espírito moderno e muita graça. O país perdia um engenheiro, mas ganhava um escritor, humorista, autor de teatro ligeiro, entre outras qualidades artísticas desse personagem esquecido pela história da literatura. Os primeiros anos de Bastos Tigre no Rio foram agitados. A partir de 1902, a cidade passava por uma reforma urbana radical conhecida como Bota Abaixo. Nomeado com poderes excepcionais, o engenheiro Francisco Pereira Passos tinha assumido a prefeitura e ordenado que fossem demolidos os prédios antigos, em especial os cortiços do centro, que eram habitados por trabalhadores pobres. Ele também mandou abrir ruas e avenidas largas, claras e ventiladas, transformando a cidade em um verdadeiro canteiro de obras. Ao eliminar tudo o que considerava antiquado, o objetivo era ter uma nova capital, moderna e elegante, um modelo para toda a nação. O maior símbolo das mudanças foi a Avenida Central, hoje conhecida como Rio Branco. Inaugurada na emblemática data de 7 de setembro de 1904, logo se transformou em uma passarela na qual desfilavam os mais elegantes figurinos, flagrados pelas fotografias instantâneas. Novidades surgiam a todo instante, materializando as percepções do novo e do moderno. Para combater as epidemias que assolavam o Rio de Janeiro, convidaram o médico Oswaldo Cruz, que atuava com o mesmo empenho que o prefeito. A vacinação contra a varíola se tornou obrigatória, causando revolta principalmente nas regiões mais pobres. Como resultado, em 1904, a cidade viveu dias de muita agitação nas ruas. Cruz enfrentou ainda um velho e persistente inimigo, responsável naquele tempo pelas sucessivas epidemias de febre amarela. Os costumes populares, considerados atrasados e insalubres, também foram alvo dos reformadores. Combatê-los ajudava a estimular a imigração europeia e, com ela, a mudar a cor dos brasileiros. Junto com o passado escravista do país, pretendiam tirar do mapa as suas principais vítimas, os negros e os mestiços. Em meio à poeira dessas obras, Bastos Tigre deu os primeiros passos na sua carreira literária. Atento a todos os acontecimentos, foi um colaborador muito atuante em jornais e revistas. Além de frequentar a prestigiada roda de escritores da Confeitaria Colombo, participava de grupos menos ilustres, como o do Café Lamas, Reduto de Literatos, Boêmios e Estudantes.
jovem farrista, era comum encontrá-lo nos bailes do Clube dos Democráticos, famosa agremiação carnavalesca, onde, aliás, o machixe comia solto. Em meio a tantas mudanças, a literatura também se transformava. Muitos escritores das décadas finais do século XIX usavam a pena como uma espécie de arma política. Com ela, acreditavam educar o público leitor, colaborando assim para as transformações sociais. Essa geração de escritores, adorada por Tigre, lhe serviu de modelo. No entanto, a literatura que praticavam parecia ruir junto com os edifícios antigos da velha cidade. Por isso, mesmo quando se tratava de assuntos políticos, Tigre buscava divertir o público e não educá-lo. Pela mesma razão, adotava um sentido mais comercial para sua arte, o que por vezes desagradava seus pares. Enfrentava assim o antigo problema dos escritores de ontem e de hoje: como fazer das letras uma profissão capaz de garantir o pão de cada dia? A saída que ele encontrou para transformar a literatura em profissão foi ajudar a fundar organizações de classe para brigar pelos direitos dos escritores. Mas tratou também de diversificar sua atuação. Tigre foi um dos primeiros a perceber o potencial da propaganda, uma atividade de pouco prestígio naquela época. Mais do que simples informes, os anúncios se tornavam atrações em si. O sucesso de seus reclames permitiu que ele abrisse sua própria agência em 1913. Nela nasceram campanhas bem-humoradas, como as Bromilíadas, versos que seguiam a rima e a métrica de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Os homens de pulmões martirizados, que de uma simples tosse renitente, por contínuos acessos torturados, passavam ainda além da febre ardente. Ele ainda produziu versos para outros produtos muito populares, como o sabonete Eucalol. Criou termos que foram logo incorporados ao vocabulário corrente, como o crediário, usado na propaganda de uma famosa loja de departamentos. Sua criatividade com as palavras deu origem a slogans mundialmente conhecidos. Com a arte da escrita, Bastos Tigre foi ainda mais longe quando começou a veicular versos de propaganda em bondes elétricos, cartazes de rua e nas ondas do rádio. Compôs jingles como o Chopp da Brahma para divulgar um novo produto da famosa cervejaria que fez um tremendo sucesso no Carnaval de 1934. Apesar do reconhecimento e da grande repercussão, as escolhas de Bastos Tigre cobraram dele um alto preço. Mesmo sendo autor de vários livros de sucesso, candidatou-se por 3 vezes à Academia Brasileira de Letras e em todas foi rechaçado por seus velhos companheiros. Também o público não tardou a abandoná-lo. Em sucessivos concursos literários, promovidos pela revista Fonfon, recebia quantidade insignificante de votos. Com o tempo, foi sendo esquecido e a alegria, que era sua marca, deu lugar ao silêncio. Bastos Tigre nos deixou uma trilha aberta e muitas perguntas a serem respondidas. Quais são os limites entre a literatura, o jornalismo e a publicidade? A cultura de massas é algo tão diferente da cultura letrada? Qual a distância entre elas? Quando a literatura é feita para vender algo, deixa de ser arte? Mas a arte não existe também para ser vendida? Pensar sobre estas e outras questões pode abrir muitas portas para entender o nosso próprio tempo.